Bem-vindos ao Liberdade através de projetos de bombeiro. O meu nome é Hugo Baroni e eu sou especialista em projetos de bombeiro. Eu trabalhei por anos no bombeiro analisando projetos e fazendo vistorias. E hoje ajudo engenheiros e arquitetos a faturarem ao menos R$ 15 mil por mês com os projetos de bombeiro. Semanalmente a gente está aqui, né? Pelo menos 2 vezes por semana batendo um papo. E hoje eu separei algumas dúvidas que as pessoas têm muito em relação à compartimentação e em relação a isolamento de risco. A gente vai começar falando de compartimentação, nós vamos lá na instrução técnica, vamos dar uma olhada rápida no que a norma fala sobre compartimentação, mas de antemão eu já queria falar para vocês que muita gente confunde as paredes de compartimentação e paredes de isolamento de risco, tá? E qual a principal diferença, tá? A parede de isolamento de risco, ela busca isolar uma edificação em 2 partes. E cada uma dessas partes, ela vai estar isolada uma da outra e vai ser tratada como se fosse uma edificação diferente. Ou seja, se você tiver, por exemplo, um prédio com 1.400 metros quadrados e você dividir exatamente no meio, cada uma com 700 metros quadrados, você trata cada uma delas como se fosse um PTS, né? A proteção para PTS, porque ela teria uma área menor do que aqui no estado de São Paulo, de qualquer forma já seria, mas a proteção seria por extintores, sinalização e saídas de emergência, tá? Se for local de reunião de público, dependendo do tamanho, talvez iluminação, tá? Mas, de qualquer forma, uma parede de isolamento de risco, ela divide a edificação de forma que cada parte seja tratada independentemente, com as proteções necessárias para aquela ocupação. Então, já a parede de compartimentação, ela visa obedecer os critérios estabelecidos pelo decreto estadual, que determina, e muitas vezes você tem que ter compartimentação. De qualquer forma, a compartimentação ela é feita através de parede numa edificação. Porém, para compartimentação você pode ter portas corta-fogo que permitem o acesso de um lado para o outro. Você trata a edificação como um único risco. Você não separou a edificação em 2 partes, diferente da parede de isolamento de risco, né? Também a parede de isolamento de risco ela tem que passar 1 metro acima da cobertura. E já na compartimentação não, ela apenas tem que encostar no telhado ou na laje de forma a evitar a passagem de fumaça, de calor de um lado para o outro. Ela não precisa passar 1 metro acima da cobertura, tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer aqui, vamos lá, ó, no site do Corpo de Bombeiros. Maravilha, ó, segurança contra incêndio, legislação. Praticamente todos os estados têm a legislação dentro do seu site, tá? Praticamente todos não, todos eles têm. Então, basicamente você pode consultar aí o seu estado, mas a norma é muito parecida. Aqui em São Paulo a gente consulta aqui, ó, nós vamos ver. Primeiro eu vou dar uma olhada para mostrar para vocês aqui dentro do decreto, tá? O decreto estadual 63.911. Só para vocês verem, aqui, ó, na tabela de número 7, na tabela de número 7 são várias tabelas, não, de número 6, tá? Você tem todos os tipos de ocupação e todas as exigências para essas ocupações, tá? E uma das exigências, olha aqui, compartimentação, tá? Ó, compartimentação, nesse caso aqui, vertical e compartimentação horizontal, tá? Então a norma pode exigir, a partir de determinada área construída para diversos tipos de ocupação, que você tenha compartimentação. Aqui de novo, ó, compartimentação vertical, compartimentação horizontal. Aqui normalmente a compartimentação pode ser substituída por sprinklers, tá? A não ser quando você tem já uma edificação muito alta, dependendo da ocupação, aí já seria obrigatório o sprinkler e a compartimentação. Então, o decreto ele exige
que você compartimente uma edificação, tá? Então, compartimentação é uma exigência da legislação. Já eh, isolamento de risco, você comprova para você ter um benefício. Para você, se você isolar uma edificação, você não precisa proteger essa edificação, vamos dizer, a edificação menor com as mesmas medidas de proteção e combate a incêndio da maior. Por exemplo, você tem sprinkler num galpão. Você vai construir um galpão menor separado, não contíguo, não grudado. Se ele tiver um isolamento de risco por distância ou por parede, né, corta-fogo, você conseguir comprovar isso, você não precisa pôr sprinkler. Porém, se ele estiver muito próximo a esse galpão que tem sprinkler, e ele não necessariamente, se ele fosse apenas ele não precisaria de sprinkler, tá? Se ele não estiver isolado e apenas compartimentado, ele muito provavelmente, tem algumas exceções, tá? Mas muito provavelmente ele vai precisar do sistema de sprinkler. Se você construir um galpão de 700 metros, ele não precisa de hidrante. Mas se ele estiver perto de um outro galpão que tem o hidrante, e se ele não estiver isolado, ele tem que ter as mesmas medidas de proteção e combate a incêndio da edificação maior, e aí ele teria que ter hidrante. Então daí você tenta isolar o risco, através de parede, através de distância, tendo menos abertura, tá? Então, a compartimentação é uma exigência. O isolamento de risco você aplica para buscar benefícios aí para a edificação, para o seu cliente, tá? Então, é, a gente vai dar uma olhada agora aqui, vamos sair do decreto. Então eu mostrei a obrigatoriedade de compartimentação para diversas edificações, tá? E agora nós vamos na instrução técnica. Vamos sair do decreto, vamos para as instruções técnicas. Número 9, compartimentação, nós vamos começar falando dela. Então, vou aumentar um pouquinho aqui. Basicamente, nós vamos dar uma passada rápida, tá? Aqui em compartimentação, para tentar comparar as duas instruções técnicas. Tá? Numa outra aula, a gente pode falar de uma e de outra instrução técnica separada e aí ver mais a fundo, tá? Mas aqui o objetivo é importante a gente entender. Ó. Qual é o objetivo dessa instrução técnica? Estabelecer os parâmetros de emprego e dimensionamento da compartimentação horizontal e vertical nas edificações e áreas de risco, de modo a impedir a propagação de incêndio para outros ambientes, tá? E aí a gente vai entender, a gente vai ver algumas figuras aqui, nós vamos entender. Aqui a gente está vendo um telhado, né? A gente está vendo aqui a planta de um telhado, olhando de cima. E aqui nós temos uma parede corta-fogo. Isso aqui é quando nós temos telhas com materiais combustíveis, aquelas telhas translúcidas, a gente tem que ter uma distância dessas telhas até a parede de compartimentação, 2 metros para cada lado aqui, tá? Quais são os elementos da compartimentação, tá? A compartimentação, ela é feita com paredes corta-fogo, portas corta-fogo, vedadores corta-fogo, registros corta-fogo, selos corta-fogo e dispositivos automatizados de enrolar, tá? E o afastamento horizontal entre aberturas, tá? As aberturas de edificação. Se você isolar, você consegue também compartimentar. O mais conhecido são as paredes corta-fogo, portas corta-fogo, vedadores. São materiais que você passa, por exemplo, em shafts, para você evitar a passagem de fumaça, tá bom? Então, só para a gente ter uma ideia. Já os registros, quando você tem, por exemplo, um duto de ar passando de um ponto para o outro, você pode ter um registro ali que se abre e que se fecha se você tiver fumaça. E aí, os selos também é uma forma de você conseguir selar pequenas passagens, né? Então, portas de enrolar corta-fogo, quando elas forem permitidas, também você pode ter essa forma de compartimentar, tá? E afastamentos entre aberturas. A gente vai olhar algumas imagens e vai ficar mais fácil o entendimento, tá? Aqui mais uma vez está mostrando parede de compartimentação e as telhas translúcidas, né? Aqui, quando você tem fachadas ortogonais e você tem aqui uma parede, a gente não está vendo a parede, mas a gente tem uma parede aqui dividindo esses dois prédios aqui que fazem este ângulo, né? E a distância medida entre as aberturas, tá? Tá vendo que aqui, ó, tá falando que nós temos uma compartimentação. Vou aumentar um pouquinho. Então, a distância é medida entre aberturas. Você pode compartimentar, mas você tem que respeitar a distância aqui entre aberturas. Nós vamos olhar
outras imagens que vai facilitar um pouquinho mais ainda o nosso entendimento, tá? Nós temos aqui, ó, essa tabela aqui ela ajuda bastante a gente. Essa tabela 1 é a tabela de afastamento entre fachadas paralelas. Nós vamos olhar logo aqui na figura abaixo, ó. Nós temos duas fachadas paralelas. Vamos dizer que esses são prédios e eu quero compartimentar esses prédios. A norma me obriga que eu compartimente essas edificações. Qual é essa distância, tá? Essa distância vai depender da quantidade de aberturas desprotegidas que eu tenho na fachada, tá? E aqui, por exemplo, se eu tiver até 20% de aberturas, eu tenho que ter 4 metros de distância entre essas edificações. Se eu tiver entre 20 e 30, né, maior que 20 e menor que 30, eu tenho que, até 30, né, eu tenho que ter 5 metros, e assim sucessivamente, entre 31 e 40, 6 metros, e vai até acima de 70 metros. Se eu tiver 10 metros de distância, já está isolado, ou seja, se a edificação tiver 100% aberta, para eu compartimentar, eu tenho que distanciar ela 10 metros, tá? Então essa tabela aqui, ela ajuda bastante. Lembrando que essa distância ela é entre as aberturas, tá? Então, dependendo da situação, por exemplo, quando você pode até ter a edificação um pouco mais próxima, mas se você não tiver aberturas, se essas aberturas tiverem numa distância maior, tá? Você pode deixar a edificação até um pouco mais próxima, tá? E distância entre aberturas de banheiros, vestiários, saunas e piscinas pode ser de até 2 metros. Então, se a janela, por exemplo, for de um banheiro de cada lado, você pode ter até 2 metros de distância entre as aberturas, tá? Aqui já está mostrado fachadas não coincidentes, também a distância é medida entre as aberturas, tá bom? Imagina que não tivesse essa janela aqui, por exemplo, teria essa abertura desse ponto aqui até aqui. Então, sempre entre aberturas, e isso às vezes facilita aí a gente conseguir compartimentar as edificações, tá? Lembrando mais uma vez que compartimentação é exigido por norma. Muitas vezes a norma fala que você pode compartimentar ou você tem que colocar sprinkler. Então, muitas vezes, busca-se a compartimentação para evitar que se tenha sprinkler, tá? E aí a norma vai passando, ela vai falando agora de proteção das aberturas nas paredes de compartimentação, né? Como que pode ser feito essa proteção? Então, ela pode ser feita através de portas, vedadores corta-fogo. Então, tem toda uma norma NBRs que fala aí desses vedadores que evitam a passagem de fumaça, né? Você tem os selos corta-fogo, registro, que são os dampers. Por exemplo, no ar-condicionado você tem o damper ali normalmente aberto, entrou, por exemplo, um sistema de detecção de incêndio, ele se fecha automaticamente o damper, tá? Aqui está falando também de resistência, o tempo que você tem que ter, o tempo que você tem que ter de resistência ao fogo, por exemplo, de uma parede, tá? E aí vai seguindo. Depois entra a compartimentação vertical, aqui nós vamos passar rápido em algumas imagens, mas também é muito bacana aqui a norma, o que ela nos traz, né? A compartimentação vertical, você divide os pavimentos, normalmente pelas lajes, e você tem as escadas protegidas com paredes corta-fogo e porta corta-fogo, tá? A gente vai, quando vocês verem as imagens logo abaixo, vai facilitar o entendimento. Aqui está falando de características de construção, né? Compartimentação na envolutória do prédio, ou seja, nas fachadas, tá? Então, as fachadas, se você tiver aberturas muito próximas uma da outra, o fogo, a fumaça, ela pode sair de um pavimento e passar para o outro. E isso acontecia muito antigamente, né? Nós tivemos grandes incêndios por conta disso, tá? E ainda temos prédios antigos que não têm a compartimentação adequada, porque eles foram construídos sobre uma norma anterior, tá? Então, compartimentação no interior do edifício, então você tem que compartimentar os pavimentos quando for exigido, tá? Então, os pisos, as lajes, né, eles já têm a função de compartimentação, né? Aquela laje, né?
os entrepisos já compartimentam um andar do outro. Porém, você tem aberturas. Aberturas por escadas, aberturas por elevadores ou passagens de serviço, né? Dutos de telefonia, dutos de energia elétrica, né? Então tem que estar sempre protegido esses dutos, né? E aqui fala um pouquinho das escadas, né? Mas as escadas, basicamente você tem que estar com ela dentro de paredes, né? Sempre é assim quando você compartimenta, e o acesso através de portas. É lógico que tem que cumprir a instrução técnica 11, que fala da largura de escada, fala um pouco da ventilação, né? Mas é um ambiente compartimentado, a fumaça não vai passar por ali. Permite a entrada das pessoas, a porta se fecha e a fumaça não entra nesse ambiente, tá? Os elevadores, da mesma forma, aquelas portas dos elevadores, elas são portas para-chama, não são portas corta-fogo, elas são portas para-chama, mas elas evitam a passagem da fumaça, tá? Monta-carga do mesmo jeito, né? Monta-cargas é muito utilizado em depósitos, né? Para passar mercadorias de um andar para outro. Basicamente é um elevador, mas para carga, não para pessoas, né? E aí a norma vai falando, né? Fala das aberturas de duto, de exaustão, que elas têm que ter dampers ou têm que ser protegidas e assim segue. Aqui está falando de átrio, o átrio já é uma coisa, tem uma padronização de átrios, tá? Átrio é usado muito, por exemplo, em shopping centers, tá? Mas os shopping centers normalmente ele já tem um sistema de sprinkler, onde não é obrigatório a compartimentação, porque um átrio ele quebra a compartimentação. Você pode ter átrios padronizados, mas é um assunto com muitos detalhes e pouco utilizado, né? Então você vê que tem muito assunto aqui dentro da parte de compartimentação. Vamos entrar logo aqui na parte das figuras para a gente entender melhor, tá? Essa aqui é a primeira figura. Eu vou diminuir um pouquinho para a gente ver ela como um todo aqui, ó. Nós temos aqui a vista de, vamos dizer que aqui seja um galpão, tá? E a norma exige compartimentação. Como é que a gente compartimenta? Aqui é apenas um pavimento. Nós estamos olhando a planta baixa. Estamos olhando de cima uma planta baixa. Então a gente tem aqui uma área, vamos dizer que é um galpão. Essa parede corta-fogo, ela quebra, ela faz a compartimentação entre as áreas, ó. Então, nós compartimentamos um galpão em 3 compartimentos, em 3 ambientes, tá? E a diferença aqui de a parede corta-fogo para isolamento de risco, quando eu quero isolar com compartimentação, é que na compartimentação eu posso ter aberturas, tá? E a parede não precisa passar 1 metro acima da cobertura. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma porta de correr, uma porta corta-fogo, e aqui eu tenho uma porta de abrir, tá? Sempre quando eu tenho uma porta de correr, eu tenho que ter uma porta de abrir ao lado, para a gente não deixar pessoas presas em um ambiente. Ou tenho que ter rotas de fuga bem definidas aqui, tá? Então, as paredes corta-fogo para compartimentação, eu posso ter portas, não tem problema, posso ter quantas portas forem necessárias para o meu projeto, tá? Muitas vezes tem corredores, vários corredores, a pessoa pode pôr 3, 4, 5, 10 portas corta-fogo numa parede corta-fogo, tá? Outra coisa que tem que ser compartimentado são as aberturas aqui na fachada, né? Nós não podemos ter abertura de um lado e do outro da parede corta-fogo pelo lado externo a menos de 2 metros. Então as janelas ou portas têm que distar pelo menos 2 metros aqui da parede. E esses 2 metros não precisa ser 1 metro para cada lado. Poderia ser 2 metros para um dos lados. Ou você pode optar por uma aba lateral, tá? Normalmente faz-se essa parede aqui, deixa sem abertura em 2 metros. Mas se não for possível, a gente pode optar por uma aba de 90 centímetros aqui, tá? Lembrando que, por exemplo, se eu tiver aqui na frente uma cobertura leve aqui para descer, para descarregar mercadorias, essa cobertura ela quebra a compartimentação, né? Porque ela acaba juntando os lados aqui. A norma fala que cobertura até 3 metros, beiral e coberturas até 3 metros, não contam como área construída para o bombeiro. Nesse caso, até 3 metros você poderia ter. Passou de 3 metros, não, tá? Então, aqui a gente teve uma ideia do que é a parede corta-fogo visto
visto em planta, tá? Aqui a gente já está falando de compartimentação na fachada do prédio. Então imagina um prédio residencial bem alto, tá? Você não pode ter janelas grudadas de um lado para o outro, você tem que ter essa aba de pelo menos 1,20 m, o que se chama verga peitoril, que tem que se somar pelo menos 1,20 m, tá? Na fachada. E aí sim você pode ter aqui as janelas, os caixilhos aqui sem problema. Ou, tá? Você tem que ter uma, uma aba de pelo menos 90 centímetros aqui. Também ela faz essa proteção, desde que aqui eu tenha um caixilho interno. Tudo isso para evitar a passagem de fumaça de um andar para o outro, tá? Aqui tem algumas outras figuras, sendo que a soma desses dois, se eu não me engano, isso aqui é só para risco leve, tá? Tem que dar 1,20 m. São só para áreas residenciais, prédios residenciais, que você pode usar essas outras figuras aqui, ó, tá? A soma 1,20 m. Nesse caso, a soma aqui do anteparo horizontal e do anteparo vertical tem que dar também 1,20 m. Aqui, basicamente, a figura é muito parecida com o que a gente já viu, né? Você pode ter aqui o fechamento, mas sempre tem que estar exposto essa parte resistente ao fogo. Você pode ter um fechamento de vidro aqui, né? Imagina a gente ter aqui nesse ambiente uma sacada, tá? Com o caixilho aqui, e você pode colocar vidro aqui, desde que o elemento resistente ao fogo esteja exposto. Então, se você for fazer um projeto de um prédio, é legal você olhar, tomar muito cuidado aqui com a compartimentação na fachada. Olhar essas figuras e orientar seu cliente de que forma que ele atenda isso aqui, tá? Aqui também da mesma forma, se você for fechar aqui, a gente já tem uma figura parecida, né? Tudo isso aqui é para risco leve, tá? Mas tem que passar pelo menos 90 centímetros aqui. Basicamente aqui também é uma repetição. Aqui nós estamos tratando dos riscos leves. Algumas figuras são específicas para risco leve e algumas figuras são específicas de forma geral. Então é bom você consultar, né, se você pode utilizar por tipo de ocupação estas figuras aqui que servem de base para o nosso projeto. Tá? Aqui, se você tiver uma pele de vidro, aquela fachada de vidro, tá? Você tem que ter um elemento aqui interno de 1,20 m. Porém, ó, eu vou aumentar um pouquinho aqui para ficar bem fácil da gente enxergar. Você está vendo que você tem que ter um isolamento interno aqui, ó, tá? Que também resistente ao fogo e que evite a fumaça passar aqui por entre essa pele de vidro, tá? Você pode usar a fachada envidraçada, mas você tem que ter esse elemento de 1,20 m resistente ao fogo e você tem que ter um isolamento aqui entre os pavimentos na fachada, tá? Quando você vê uma fachada de vidro, ela tem que cumprir este item aqui, tá? Basicamente, a gente viu aqui é uma tabela que fala do tamanho, até que tamanho você pode ter uma área sem ser compartimentada, tá? Se você pegar aqui, ó, um C2 é um comércio. Você pode ter até 5.000 metros de área sem compartimentação. O C2, por exemplo, é um supermercado. Então, se você tiver um supermercado, a área de vendas, você não precisa ter compartimentação, não teria lógica ter uma parede, né? Você pode ter uma área até de 5.000 metros, desde que ela seja térrea, tá? Passou de 5.000 metros, eu não tenho como compartimentar o meu mercado, por exemplo, minha área de vendas é muito grande, tem que pôr sprinkler, o sprinkler substitui a compartimentação, tá? E aí, por exemplo, para depósito, a gente tem compartimentação, dependendo do risco do depósito. Para locais de reunião de público, é obrigado a ter, né? É óbvio que muitas vezes você não consegue fazer a compartimentação, você vai ter que pôr sprinkler aí quando a norma o permitir, tá? E aqui fala de elementos construtivos que, de fato, não vêm muito ao caso. O que eu queria chamar a atenção, alguns tipos de ocupação não precisam de compartimentação. Por exemplo, garagem, que é o G1, G2, G3, né? Serviços automotivos, né? Aqui nós temos também alguns serviços de prestação de saúde que não precisam. Escolas, até determinada altura, não é exigido compartimentação. Já a parte de depósito, J1, que é depósito sem carga e incêndio,
ela não é necessário compartimentação. J2, que você tem uma carga incêndio baixa, você pode não ter compartimentação para térreo até 10.000 metros. Lembrando que dependendo da altura, tá? Por exemplo, a edificação até 6 metros vai sendo exigido mais compartimentação, 6 metros de altura. Edificação entre 6 e 12, você vai ficando mais restritivo e você vai tendo que compartimentar. Nesse caso, a compartimentação ela é horizontal, né, se você tiver pavimentos muito grandes, ou ela é vertical, você vai separando os pavimentos, tá? A norma permite aí que você também some até 3 pavimentos consecutivos, tá? Então, é uma instrução técnica, parece simples, mas ela tem muitos detalhes, principalmente a parte de compartimentação da fachada e a parte de compartimentação vertical, onde você tem que ter escadas, compartimentação através de porta corta-fogo, escadas, portas para chamas nos elevadores, né? Então, realmente é uma instrução técnica. Foi só para a gente bater um papo, ter ideia que ela existe, mas se você tiver que compartimentar algum ambiente, é legal você estar olhando e estudando essa instrução técnica. Pessoal, para não ficar muito longa, eu vou falar sobre isolamento de risco numa próxima aula, né, logo em sequência, tá? Então, eh, ainda esta semana a gente fala de isolamento de risco, né? Nós falamos de compartimentação e aí nós entraremos em isolamento de risco. Nós veremos as principais diferenças entre isolamento de risco e compartimentação, tá bom? Muito obrigado por você acompanhar aqui. É sempre um prazer ter você com a gente. E até o nosso próximo vídeo.